Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, este santuário que ontem na festa da misericórdia estava repleto, e graças a Deus depois de 2 anos se tornou pequeno. Mas é impressionante como o Senhor faz acontecer milagres, porque Ele se estende, Ele se alarga para receber pessoas de todos os locais, expressão que culminou na linda e significativa procissão da luz, lembrando o Cristo vivo, a luz que brilha, a força do ressuscitado que é capaz de dissipar todos os medos, toda a treva e toda situação que nos incomoda. Por isso, um dia depois desta festa, ainda vivemos sob o impulso de Jesus ressuscitado, misericordioso, nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas. E hoje, meus irmãos e irmãs, a liturgia nos faz lembrar de um dos evangelistas, Marcos, o primeiro a escrever o Evangelho. Dos 4, Marcos foi o primeiro. E Marcos fez uma síntese, tanto que é o Evangelho mais curto, mais sucinto, até mais narrativo dos 4 evangelistas. Mas São Marcos, quando pensou em escrever, os estudiosos da Bíblia identificam que ele tinha uma pergunta a ser respondida durante toda a narração. É como que a gente vai fazer uma redação, ou você vai fazer um artigo, você não explicita a pergunta, mas você tem ela na sua mente. E tudo que você escreve na redação, no texto, no artigo ou no livro, tem um propósito escondido, oculto, mas claro. Isso é para quem escreve, é natural. Digo, quando eu escrevi para este ano o poder da cura, a grande pergunta é: será que o que eu peço da cura na minha vida é a cura que Deus quer dar? Porque Deus é muito mais generoso, e a cura é mais completa, mais intensa, mais abrangente do que às vezes a dor que eu sinto. E Deus, como um médico, Ele sabe muito mais, o médico dos médicos, que aquela dor momentânea, ela é fruto de outras patologias. Por isso, o poder da cura. Marcos, qual é a pergunta de Marcos? Você tem que entender que Marcos não é da primeira geração dos apóstolos, não é um dos 12, apesar de que vou contar depois, que Marcos sempre esteve presente, circundando. Mas Marcos, ele não é um dos primeiros, é o chamado segunda geração. Então, mais do que ninguém, Marcos tem uma pergunta quando começou e terminou o Evangelho: quem é Jesus? Quem é o Galileu? Quem é Yeshua? Quem é esse que morreu na cruz? Quem é este que ressuscitou? Mesmo porque ele escreve para uma comunidade muito distante de Jerusalém.
para os cristãos que moram em Roma. É longe. Muitos deles não sabiam, não conheciam Jerusalém. Conheciam os invasores, os soldados, depois Santa Helena. Mas as comunidades, muitos não estiveram em Jerusalém. Então Marcos quer explicar para eles, sem entrar em detalhes como Mateus. Mateus, como escreve para o judeu, Mateus escreve detalhes, simbolismos, que um judeu lendo entende. Marcos não tem essa preocupação. Ele fala o fato, nu e cru. Então quem é Jesus? É impressionante que a igreja de hoje escolhe praticamente o final de Marcos. Eu diria que haveria outras passagens, mas por que essa? Porque Marcos se inclui no envio, para dizer que Marcos, não só os da primeira, da segunda, da terceira, e sabe Deus que geração somos nós, somos incluídos no coração do Mestre, incluídos como abençoados, incluídos como enviados e incluídos como depositários de graças e bênçãos, com poder sobre o mundo. Você compreende isso? Acolhidos no amor, na missão, mas todos nós batizados temos a mão de Deus sobre a cabeça, dizendo: eu te empodero, eu te dou autoridade, eu te dou missão, e se você permanecer em mim, eu confirmarei com milagres e prodígios a tua vida e a vida dos que vivem com você. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É por isso que a igreja escolhe este texto. Vejamos, Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Vamos pensar assim: Marcos não está, eu não estou. Se manifestou a eles para enviar a todos. Ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, nós pelo batismo fazemos parte destes 11. Eu disse, acolhidos no coração do Cristo já ressuscitado. Eu vou usar a palavra de novo, empoderado, que está na moda, com autoridade para entender, com a mão de Deus sobre nós, com o Espírito e a unção sobre todo padre, sobre todo pregador, sobre todo pai de família, sobre toda mãe de família, sobre todo batizado. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Ide. O Papa Francisco, desde que nosso querido Bento XVI renunciou, ele conserva uma tradição de ao menos 2 vezes no ano visitá-lo. Pelo seu aniversário e na Páscoa. Às vezes se aproxima, às vezes não. Mas essas 2 datas ele o visita. Na última visita dos 95 anos de Bento XVI, o Papa mais idoso da história da igreja, eles tiveram um colóquio, uma conversa. Não foi mais que 40 minutos, 30, 40 minutos. E eles chegaram num ponto que muito nos chama a atenção. Os 2 pontífices chegaram num consenso, que a Igreja Católica gradativamente se torna a minoria. E talvez por isso, e como necessidade e purgação
essas duas adjetivos são meus, se tornará mais autêntica. E essa é a verdade. Hoje do cristianismo, do catolicismo, amanhã do cristianismo. Se tornará minoria, mas há de se crescer na autenticidade. Mas meus irmãos, se isso é uma verdade, isso não tira a minha e a tua missão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Nós temos esta obrigação, e está sendo lembrado hoje em Marcos. Nós não podemos nos dar por minoria, por vencidos. Não é um vencido o catolicismo, não é vencido o cristianismo, é vencido a própria mensagem de Jesus Cristo. E isso nós não podemos aceitar. Não que os papas estivessem errados, eles nos alertam. Então nós não temos uma missão. Cadê a missão dos apóstolos? Meus irmãos, de um núcleo de 11 capenga, depois entrou Matias, de Jerusalém, eles foram para toda a Ásia, chegaram a Roma, depois foram para a Espanha, depois vieram para o Brasil. E nós vamos aceitar? Não. Triste, eu fui pela Libermundo, os caminhos de Paulo. Que tristeza, só ruínas, só pedra, nada, só pedra caída. Éfeso, Corinto, Antioquia. Nós vamos aceitar que isso aconteça no Brasil? Que os nossos templos virem pedras? Ou como nos Estados Unidos, coisa que mais me chocou, foi quando o padre Adriano Lessa me levou, e tinha uma igreja, um pêndulo, um guindaste, para uma igreja que seria demolida, porque foi vendida para ser um shopping. Me chocou quando, estando em países da Europa, fui olhando, mirando o cume de uma igreja, e fui. Quando eu chego, borracharia, mecânica, baile não vou dizer o que veio na boca, porque aquilo era horrível que eu vi lá dentro. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos aceitar. E como que a gente reverte? Como padres incansáveis anunciadores, como pregadores, como pais e mães de família, educando os seus filhos para as próximas gerações. Isso é o que Marcos está nos pedindo, e lembrando de Jesus Cristo, que um pai e uma mãe, que o filho não é batizado, não fez primeira comunhão, não fez crisma, e não aprendeu dentro de casa a ser cristão, está ferindo o próprio Cristo, e não a Igreja Católica. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, e quem não for será condenado. O batismo. Esses textos incomodam, a realidade nos incomoda, mas a força do ressuscitado hoje deveria nos dar coragem, empenho, entusiasmo, ardor. E é por isso, meus irmãos, que há pouco, a manhã toda, agradeço a Deus, desde a minha casa, a rádio, toda a associação, não tem como desvincular essa data e a minha vida, o aniversário que celebro da obra Evangelizar. Porque se você me perguntar, meu sonho, obra Evangelizar, meu desafio, obra de Evangelizar, meu trabalho, obra Evangelizar. Onde você consome a vida? Na igreja e na obra Evangelizar. Então minha vida se mistura, a cada suspiro, a cada dor, a cada insônia, a cada alegria, a cada satisfação.
Então digo, a obra evangelizar vem dentro deste princípio. Lembrar as famílias, voltem a ser lugar cristão. A dizer aos pais, as mães e os pais, eduque-os na fé. Lembrar as comunidades, é preciso reacender o fogo do Espírito Santo. Fazer com que padres, religiosos, pregadores possam de novo pedir esse batismo do Espírito Santo, para que não cesse o profetismo, não cesse os dons carismáticos, porque esse é a nova linguagem da igreja de hoje. Filhos queridos, e o Senhor prometeu, os sinais que acompanharão são nítidos. Quando você escuta, seja numa experiência de Deus, seja aqui numa pregação, seja num testemunho, é real. Deus prometeu. Quando você escuta que uma pessoa diz, minha vida foi transformada em Jesus Cristo. Quantas vezes eu fico perplexo de escutar pessoas que dizem, padre, eu era uma mulher da vida. Na pandemia, eu descobri a obra evangelizar. A minha vida mudou. A pandemia, é verdade que as pessoas podiam ter sido melhores. É verdade que o mundo podia ter saído da pandemia melhor, e não logo depois de uma Covid, uma declaração de guerra absurda, estúpida e bárbara. Mas muitas pessoas mudaram. E essa obra evangelizar no Brasil, no mundo, fez um trabalho significativo. Se já o fazia, mais ainda, despertando a verdadeira fé. Meus irmãos, os sinais de vida transformadas, demônios serão expulsos em meu nome, de Jesus. Ora, e de fato, quantos demônios não foram precipitados no inferno, por cada missa celebrada, cada adoração feita. Ou você acredita ou não acredita. Ontem eu dizia, e repito hoje, você não acredita, meu filho? Ontem era para comer coxinha ali na esquina, hoje vai comer pastel ali do outro lado. O que você está fazendo sentado aqui? Ou é verdade ou não é verdade? Cristo prometeu milagres. E por uma missa celebrada, que seja pela televisão, que seja pelo rádio, que seja pela internet, que chega dos lugares mais longínquos, muitos demônios são precipitados e voltam para o inferno e saem da vida das pessoas. Jesus prometeu. Falarão novas línguas. Sim, existem dons carismáticos, mas a língua do amor, a linguagem da esperança, a linguagem do carinho, a linguagem do caminhar juntos, nós temos que acreditar nisso. Pela força do ressuscitado, é fácil de compreender. Quantas vezes você ama uma pessoa, marido e mulher se amam, filho e pai se amam, mas um fala A, o outro entende B. Muitos reclamam, fulano não me entende mais. A gente não se entende, e a vida vira uma Babel. Babel. A linguagem de nosso Senhor é do amor. A linguagem de nosso Senhor é onde as pessoas se entendem, mesmo com emoções diferentes. A linguagem de Deus, as pessoas se compreendem, mesmo sem palavras. As pessoas se compreendem, como aconteceu no Pentecostes. Ora, meu filho, isso não é uma coisa do passado, é do presente. É por isso que eu acredito e luto por isso. É isso que você tem que fazer. E digo para você, quando você está numa situação que vocês não se compreendem mais, por que não pare e peça? Divino Espírito Santo, dai-me esse dom de novas línguas. Não me refiro ao dom carismático, me refiro ao dom do Espírito Santo comum a todos.
O carismático é para quem o Espírito quer. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Nós vivemos com pessoas apresentando cicutas. Cicuta, veneno. Explico para não ficar incompreendido. Vivemos com pessoas nos oferecendo o veneno da amargura, o veneno do ódio, o veneno da inveja, o veneno da discórdia. Esse veneno não nos fará mal. É verdade que os santos também falam do veneno tóxico. Vamos lembrar de São Bento e lembremos de outros. Lembremos de Paulo, que foi mordido por uma serpente e sem antiofídico que não tinha, foi curado. Mas existem outros venenos, porque o diabo é esperto. Perdeu tudo menos a inteligência angelical. Então ele melhorou o veneno. Ele colocou na língua do ser humano. Nenhum veneno nos fará mal, porque ele disse: quando impuserem as mãos, os doentes ficarão curados. Acredita nisso, meu irmão. Confia na palavra do Senhor. Confie no próprio Jesus. Não acreditar nisso é um dos desagravos. Você sempre escuta os desagravos ao Sagrado Coração de Jesus, desagravos ao Imaculado Coração de Maria. Não acreditar na palavra do Senhor é uma das piores espadas colocadas no coração de Jesus e no coração de Maria. É a espada mais que machuca a Deus, porque Ele viveu a palavra, Maria viveu na palavra. Agora nós não estamos no direito, meus irmãos. Nossa Senhora, nós somos devotos de Nossa Senhora. O anúncio do que ela foi uma palavra. A hora que o anjo disse: tu serás a mãe, ela não sentiu nada. Maria não acreditou por causa do sensitivo. Maria não acreditou pela emoção. Ela só teve um critério: palavra. Tu serás a mãe. Sim, eu aceito. E nós nos damos o direito de nos dizermos cristãos e dizer: eu não acredito na palavra de Deus. Entenda isso, compreenda. Inadmissível. Nós queremos que todos os nossos sentidos sejam completos. Para crer, eu preciso ver. Tomé já nos ensinou. Para ver, eu preciso sentir. Para ver, eu preciso tocar. Para ver, eu preciso... que mais? Os sinais estão diante de nós. Estão claros. Mas desacreditar na palavra é uma grande ofensa, um sacrilégio, uma espada no coração de Maria e do próprio Jesus. Filhos queridos, e Jesus disse: vão. Marcos, olha quem ele está dizendo. É como que depois de ter dito tudo sobre Jesus, Ele quer revelar tudo o que o Senhor nos confia. Por isso é o final do Evangelho. O Evangelho inteiro, quem é o Cristo? Quem é o Cristo? E no último momento, Marcos se preocupa em dizer o que Cristo espera de mim e de você. Por isso o Evangelho de hoje. Então, quando nós estamos nesta missa, nós deveríamos sair daqui inquietos, tristes e alegres. Tristes em não aceitar que o cristianismo sofra como está sofrendo. Alegres porque o Senhor caminha conosco. E o Senhor os ajudava e confirmava com sua palavra, por meios de sinais que o acompanham.
Sei que me delongo, mas ainda não falei de Marcos. Falei do seu evangelho, porque o evangelho por si só já fala. Eu tenho certeza que esse evangelho escolhido para hoje mostra o grande amor de Marcos. Mas Marcos vem de uma família muito rica. As cartas de São Pedro e São Paulo, hoje foi lida a primeira leitura, fala desse discípulo. Às vezes o fala como rapaz, às vezes o chama de João, mas esse João é Marcos. A tradição coloca que ele é filho. Depois vocês procurem na Bíblia. No Horto das Oliveiras teve uma mulher, só tem um evangelho que diz que ela coloca um véu, um lençol e sai seguindo Jesus. É a mãe de Marcos. Procurem depois. Não posso falar tudo em tão pouco tempo, senão depois vocês vão embora, eu fico sozinho na missa. Ele colaborou com Paulo, conheceu Paulo em Jerusalém, foi para Chipre, que eu falei, uma tristeza ver só tanta missão. Primeira missão, quero fazer de novo essa viagem. Primeira missão missionária, segunda, terceira. É impressionante para ver só pedras. E a maioria esmagadora, islâmica. A grande maioria do futuro, o islamismo, com muito pesar. Depois Roma. No ano 66, Paulo escreveu a Timóteo dizendo, você ouviu hoje que foi lido, procure Marcos, é São Marcos, traga-o com você, para que ele me ajude no ministério. Não se sabe quando que ele foi, mas ele viu a morte de Paulo. Depois colocou-se a serviço de Pedro. Existe no centro de Roma, eu sempre faço questão, e quero esse ano mais uma vez, induzir as pessoas a irem na Basílica de São Marcos. É grandiosa. E foi construída exatamente onde Marcos viveu a vida. Marcos, existe um relato apócrifo chamado Pedro citou várias vezes o nome de Marcos. A comunidade que vive na Babilônia, escolhida com vocês, manda saudações. Marcos, meu filho também. Ainda em Atos dos Apóstolos, após a libertação milagrosa de Pedro, Pedro refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de Marcos. João, chamado Marcos, Atos 12. Marcos não era da primeira, mas sempre esteve por perto. Depois, ele passou pelo Egito, Arqueleia, morreu no ano 68, 72. Existe sim, no século IV, o chamado Atos de Marcos, é apócrifo, que diz assim: no dia 24 de abril, ontem, os pagãos tomaram Marcos, arrastaram-no pela Alexandria, amarrado com uma corda no pescoço. Foi jogado na prisão. Todos viram aquele homem ser confortado por um anjo. No dia seguinte, 25 de abril, sofreu suplícios atrozes e morreu. Seu corpo devia ser queimado, mas os fiéis anonimamente pegaram o corpo e o levaram por uma gruta. Depois foi levado por uma igreja. Segundo a tradição, no ano 828, um viajante de Veneza passou por lá, região dos árabes, pegou o corpo e levou para Veneza, onde hoje existe a Basílica de Veneza, e Veneza tem São Marcos protetor. Portanto, no que o Evangelho disse, Marcos viveu.
Sua vida foi uma verdadeira pregação. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos dê essa autenticidade de Marcos, esta coragem de Jesus, esta unção do Espírito Santo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E digo mais, você não tem, nem eu, pernas para ir para a África, apesar que fui. Nós não temos disposição de ir para os lugares, países e continentes, mas Deus nos dá uma oportunidade de sermos este missionário pela obra Evangelizar. Onde meus passos não vão, a televisão pode ir. Onde eu não consigo chegar, o rádio chega. Onde eu não consigo estar presente, a obra Evangelizar está presente. Então digo isso, meus irmãos, para você que é associado, a tua contribuição, não importa a quantidade, acredite, não importa a quantidade, te faz ser um missionário, te faz fazer acontecer o que Jesus disse. E você que ainda não é, pensando, eu quero que esse ideal de Jesus Cristo nunca se acabe, que a fé nunca esmoreça, que a igreja nunca sucumba, torne-se um associado da obra. Não por mim, porque eu sou passageiro como você, pó levantado, amanhã pó deitado, em Cristo glorificado, mas porque Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, nos deu uma missão, que a minha igreja nunca vai perecer, que nós ajudemos essa igreja a não sucumbir. Amém. Amém.